Assim. Aí. Bom, então eu sou o professor Cauê Pimentel, essa é a disciplina de psicofarmacologia. A nossa aula é sobre os transtornos alimentares e disfunção erétil. Então, nesse primeiro momento, estamos trabalhando sobre os transtornos alimentares. Iniciei a gravação um pouquinho depois da aula, por um lapso, e estamos agora discutindo sobre o corpo perfeito, a busca pelo corpo perfeito. Não só os homens que buscam um corpo sarado, aquele corpo definido e tal, mas as mulheres também. Muitas vezes acontece, então, a busca, ela não acontece da forma fisiológica. O que eu queria dizer com fisiológico é você utilizar apenas de alimentação e mudança no seu estilo de vida, hábitos de exercício. Então, muitas vezes, está associado à utilização de medicamentos que podem ser tanto químicos que atuam no organismo das pessoas, quanto hormônios que vão promover, então, um anabolismo, principalmente utilizado por homens e mulheres que também querem ter uma estrutura muscular avantajada. Porém, na nossa aula de hoje, nós vamos estar trabalhando sobre o conteúdo direcionado para a parte que busca, então, a diminuição, ou seja, uma diminuição do seu peso, uma diminuição da sua estrutura corporal, que é a anorexia e bulimia nervosa. E aqui eu trouxe dois exemplos para a gente começar a refletir sobre isso, ou seja, lógico que não estou falando que é errado a busca do corpo, o culto ao corpo, e nem não é isso que eu quero falar, mas é que em alguns momentos ela passa a ser exacerbada em situações em que pode trazer malefícios na vida da pessoa, tanto malefícios orgânicos para o corpo, quanto malefícios sociais de interação com os amigos, a família e assim vai. É fundamental nós falarmos e pensarmos que no mundo da moda ela ocorre muita influência em relação ao corpo. Logicamente que principalmente dos últimos 5 anos, está ocorrendo uma maior inclusão de modelos com outro aspecto, como eu posso dizer, que não é o tradicional, que é veiculado, como, por exemplo, modelos com um corpo mais avantajado, plus size, aquela coisa toda. Então, nesse contexto, nós pensamos e começamos a refletir sobre as transformações que estão ocorrendo no mundo. E daí, quando a gente começa a falar da anorexia nervosa, o quadro de anorexia, ele envolve uma diminuição da alimentação, ou seja, ela pode estar associado, o principal queixa da pessoa, pode ser tanto homem quanto mulher, mas é mais prevalente nas mulheres, é de que ela olha e se vê sempre gorda. Então, ela olha e acha que seu corpo, ela pode perder aquela caloria. Então, essa anorexia nervosa está associada com um quadro clínico que pode envolver até mesmo questões de psicose. O diagnóstico ele é muito difícil de ser realizado, porque a pessoa esconde isso, ela vive em uma forma de não consumir alimentos, ou seja, ela pula a refeição, ela desenvolve atividades de exercício em excesso, ou seja, ela pratica muito atividade física além do corpo necessário, ou seja, se ela tinha que fazer 1 hora de exercício por dia, ela faz 4 horas, buscando sempre um maior gasto energético. O diagnóstico dessa anorexia nervosa ele é muito difícil de ser realizado no início, porque a pessoa ela apresenta, então, diferentes sintomas, e às vezes a gente encara como comportamento anormal, tendo em vista que as inúmeras dietas são veiculadas e apresentadas ali na nossa vida, e querendo ou não, na televisão, e assim vai. Ela pode estar associada com algumas comorbidades, como a própria desnutrição, pode estar associada com desnutrição e também alterações que envolvem a estrutura do corpo como um todo, ou seja, acontece um hipofuncionamento desse organismo. Então a pessoa começa a ter uma hipovitaminose, ou seja, quedas de vitaminas essenciais, como vitamina E, vitamina B, o próprio ferro, que é um mineral importante, principalmente para
desenvolvimento dos nossos glóbulos vermelhos do nosso sangue, entre outros minerais, o cálcio, que é muito importante para dar força para os nossos ossos, ele é um constituinte importante da capacidade de contração do músculo, tanto o músculo esquelético quanto o músculo cardíaco. E essas carências nutricionais podem vir a desenvolver o quê? Comorbidades. Então, comorbidades desde uma desnutrição, levando à necessidade de internação, com reposição hídrica, até mesmo uma desidratação severa, causando doença renal aguda, lesão no rim, em decorrência da diminuição do consumo de líquidos. Porque a mulher, às vezes, ou o homem que sofre de anorexia nervosa, o que acontece? Ele vê a garrafa d'água e pensa, não, se eu tomar isso aqui vai inchar minha perna, vai inchar minha barriga. Porque eu acho que o líquido vai... Então, ela limita esse volume de... Isso pode te trazer inúmeras comorbidades, além de gerar, então, complicações para essa pessoa. Complicações necessitando até mesmo de internação hospitalar para restabelecimento da capacidade nutricional. Nessa internação hospitalar pode ser necessário, pode ocorrer que a pessoa ainda queira manter o hábito de não se alimentar, ou se alimentar de substâncias ou alimentos com baixo teor de energia, de caloria. Então, pode ser necessário até mesmo a instalação de uma alimentação por via parenteral, através de sonda nasoentérica, para otimizar a nutrição dessa pessoa no momento agudo. Essa imagem é de uma moça, né, que ela veiculava nas mídias sociais sobre anorexia. Então, a gente vê sinais e sintomas clássicos de anorexia, que é um emagrecimento além do normal, ou seja, ela vê, né, é possível observar os arcos costais dela, a gente observa que existe uma grande perda ponderal ali associada a essa anorexia. O tratamento da anorexia nervosa, então, ela envolve o uso de alguns medicamentos que são antidepressivos, como a fluoxetina, e a olanzapina, que é um antipsicótico, pode estar associado, a gente falou já sobre eles. Além disso, existem estudos e comprovações que a utilização do tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha, ele auxilia no tratamento, por aumentar a predisposição à alimentação, ou seja, aumenta o apetite da pessoa. A fluoxetina ela agiria melhorando o humor, ou seja, deixando essa pessoa mais ativa e mais apta a convívio social e também a alimentação. E a olanzapina, em decorrência da característica de psicose que pode ocorrer. A paciente ela precisa de um acompanhamento importante. Por que um acompanhamento importante? Porque ela pode vir a sofrer recaídas. Então, é um ponto importante ali que nós podemos trazer em relação a essa paciente com anorexia nervosa. Então, o acompanhamento dela deve ser muito importante, muito significativo e muito próximo. Principalmente porque ela vai precisar da psicoterapia. Ela vai precisar da psicoterapia para conseguir ter uma melhor atuação dos fármacos sobre o seu tratamento e também ela conseguir apresentar um ganho ponderal e diminuir esses regimes extremos que ela pode fazer de restrição de carboidrato, de restrição hídrica, de realização de exercícios extenuantes em grande quantidade. Então, esse é um ponto comum. Quando eu estava estudando para preparar a aula, sempre a gente encontra vários relatos na internet, né? E daí um relato que fala sobre a anorexia é que tinha uma mulher que ela acordava 4 horas da manhã, porque ela tinha que fazer 3 horas de corrida. E ela corria 3 horas todo dia. Isso lá nos Estados Unidos, o relato.
E ela sofria de anorexia, daí ela fala da dificuldade do tratamento, que demorou para os familiares entenderem que era um exercício além do normal, e ela começou a fazer uso de antidepressivos, e esses antidepressivos, como a fluoxetina, eles conseguiram potencializar uma resposta positiva para ela. Então, aqui mostra nessa imagem, vou até apagar. Aqui mostra nessa imagem a menina, a moça, antes da anorexia e após a anorexia. Então, aqui antes e o depois. Então, ela julgava que durante esse período ela apresentava um corpo que precisava emagrecer. E ela só se sentiu bem quando, e assim, nem era tão bem quando ela emagreceu muito, teve uma perda de peso muito significativa, que a gente pode observar nessa foto. Então, a gente vê, né, a evidência dos arcos costais, né? Isso pode levar a situações significativas ali para a saúde dela. Professor, o slide não está aparecendo na tela, não. Não? Não. Para mim tá. Peraí que eu vou tirar. Para mim não está aparecendo, não. Hein, professor, o senhor falando disso, eu lembrei de um documentário, um minifilme que tem no Netflix, O Mínimo para Viver. Ah, é verdade. Ele é bem focado nisso daí, ele é bem bacana. É mesmo. Eu ia até comentar, esse Mínimo para Ver, ele é muito bom, tem disponível no Netflix, ele mostra a história de uma menina, né, que ela tem anorexia, ela tem anorexia e daí ela vai para ela foge dos lugares onde ela faz tratamento, né, das clínicas de recuperação e tal, daí ela encontra uma clínica que é diferente, né. É engraçado que a forma que ela se vê, né, e os amigos em si, cada um a gente olhando parece que é loucura, mas é uma realidade, né? Sim, com certeza. E é uma realidade, querendo ou não, nós vamos estar aí atuando junto a eles, né? Muito bem. Daí, até mesmo esses pacientes, eles fazem uso de medicamentos que vão fazer a modulação do apetite. Então, principalmente algumas patologias, assim, logicamente que existe o tratamento, né? A pessoa que precisa do tratamento, aquele paciente que é obeso mórbido, ou então um pré-obeso, que tem dificuldade em perder peso, que está desenvolvendo uma diabetes, ou seja, então nós temos essas medicações, esses modeladores do apetite, com um objetivo terapêutico. Já pessoas que fazem o abuso deles, ou seja, somente na busca da redução de peso, pode ocorrer, então, malefícios. Então, um dos medicamentos muito conhecido é o Femproporex. O Femproporex, então, ele tem a capacidade de realizar uma diminuição na ingestão alimentar por um mecanismo noradrenérgico. Professor, então, ele atua... Oi? Só um instante. A Brenda disse que está tentando entrar na aula, mas não está aceitando. O senhor não está aceitando? Eu aceitei que... Aceitou? Ela está com dificuldade de entrar mesmo. Ela tentou 2 vezes já. Acho que a internet dela não está muito boa. Era só para avisar, ela pediu, tá? Uhum. Beleza. Se ela não conseguir, fala para ela me chamar de novo aqui. Aí deu falha ao admitir a Brenda. Ela mandou um print aqui, tá falando que tá o tempo inteiro. Alguém na reunião deixará que você ingresse. Não, eu coloquei aqui, admitindo. Vamos esperar. Beleza. Ela tá entrando, às vezes tá pesado na internet. Aí, pessoal, o Femproporex, então, ele vai diminuir a capacidade da pessoa, vai diminuir o apetite, ou seja, a pessoa não sente fome. Só que como ele atua a nível central, nos receptores noradrenérgicos, ele tem efeito muito comum,
que a gente já falou bastante, que é o efeito da boca seca, insônia, taquicardia, e ele pode causar ansiedade. Então, indivíduos que que não têm um amplo controle emocional podem sofrer muito fazendo uso de moduladores do apetite, porque pode trazer alterações na capacidade de relação social voltado para a ansiedade. Da ansiedade a gente sabe, né? Na ansiedade vai transtorno do pânico, que vai depressão, que vai chegar na ideação suicida. Depois, outro medicamento muito utilizado, que é um moderador de apetite, é a sibutramina. Vocês já ouviram falar na sibutramina? Acho que todo mundo já ouviu falar da sibutramina. Professor, teve uma época no meu serviço que as mulheres juntaram assim para comprar caixas e caixas de sibutramina para poder emagrecer. Inclusive, elas fizeram até tipo meio que uma disputa assim, de quem perdia mais peso, sabe? Aham. Uma loucura. Mas muitas passando mal, foi taquicardia mesmo, sério. Teve gente que foi parar no hospital. Uhum. E acontece isso mesmo. Os sinais e sintomas são muito significativos. Uma vez eu estava fazendo atividade na academia, aqui em Rondonópolis mesmo, e daí uma pessoa estava lá fazendo atividade e de repente teve teve um desmaio lá no meio da academia. Daí a gente foi investigar o que está acontecendo. Não, ela tá fazendo uso de modulador do apetite. Então estava fazendo uso de sibutramina. E lógico, diminuindo a ingesta calórica, ou seja, alimentos, realizando exercício físico extenuante, o nosso corpo ele consegue se adaptar em alguns momentos, mas dependendo, faz quantos dias? Fazia 15 dias que a pessoa fazia uso da sibutramina e realizava atividade física, ou seja, tinha uma diminuição muito grande da alimentação com significativa influência no estado, no equilíbrio dela. Então, ela sofreu muito com isso, teve a síncope, né, teve que chamar o serviço de emergência, aquela coisa toda. E a sibutramina, ela entra como um dos tratamentos para a obesidade. Então, a gente não pode confundir o tratamento que é direcionado com o abuso. Então, o abuso é quando não tem prescrição, quando não tem orientação. Então, é a pessoa que fala, não, eu quero emagrecer e eu tô com preguiça quero emagrecer rápido, né? Quero emagrecer em 2 semanas, quero perder 5 quilos. Então, daí a sibutramina tem esse potencial, porque ela diminui o seu apetite, ela inibe a recaptação de serotonina e diminui o seu apetite, e além disso, ela aumenta a sua frequência cardíaca em pouca coisa, 5 batimentos por minuto, mas ela aumenta e isso aumenta o gasto energético. Né? Então, a pessoa aumenta, pode às vezes ter até taquicardia, né? O coração fica acelerado acima de 100 batimentos por minuto. E também a sibutramina ela é indicada para o tratamento da obesidade. Então, paciente que tem receita, faz acompanhamento com o médico, com o nutricionista, com o psicólogo, com o enfermeiro, todo mundo, ele faz o uso da sibutramina, ele faz uso de antidepressivo e também faz uso de medicamento para auxiliar no sono, porque a sibutramina apresenta um efeito adverso de causar insônia. Insônia, e quando a pessoa dorme, ainda tem sonho, tem pesadelo. Então, tem uma situação muito, muito, muito significativa. A fenpramona também é um medicamento muito utilizado. A fenpramona era muito vendida, junto com outras fórmulas de medicamentos, mas ela é uma medicação que atua a nível central, ou seja, ela diminui também a recaptação de noradrenalina, a fenpramona, e ela é muito vendida junto com outros tipos de substâncias, tipo chás, tipo comprimido para aumentar o trânsito intestinal, aquela coisa toda. E todos os medicamentos que atuam na inibição da recaptação de noradrenalina, eles vão causar o mesmo
efeito adverso, de boca seca, insônia, ansiedade e taquicardia. Então, o indivíduo ele tem que ter um controle emocional muito grande e fazer um acompanhamento com o psicólogo para que ele tenha um bom resultado durante a sua tentativa de emagrecimento. Importante destacar que, com o uso do medicamento, é importante que não seja, mesmo que seja orientado, mas ele não é milagroso, pessoal. Não é milagroso o medicamento. Você perde peso, perde ali 5, 6, 7, 10 quilos em um mês. Porém, se você não mantém o mesmo hábito alimentar, o efeito sanfona ele é terrível. Por quê? Porque você vai ganhar esses pesos e até mais. Então, daqui a 2 meses, você vai estar pesando 12 quilos, 2 quilos a mais do que você tem hoje, de fazer o uso do medicamento. Então, tem que fazer o uso com cautela, com mudança do estilo de vida, mudança do estilo alimentar, inclusão de atividade física, aquela coisa toda. E daí nós temos o Orlistat. O Orlistat ele não é um medicamento de ação central, ele atua lá no lúmen intestinal e ele inibe a ação da lipase pancreática, que é uma enzima que tem a capacidade de fazer a quebra da gordura. Então, ela é importante para que quebre a gordura e ela seja possível ocorrer a absorção lá no intestino. Então, a pessoa ela tem eliminação de gordura via intestinal, ou seja, se alimenta, só que a gordura, o óleo, né, a gordura, o lipídio em si, ele não é quebrado, consequentemente não é absorvido. Então, apresenta como efeito a esteatorreia, que é a eliminação e evacuação, né, fezes com grande quantidade de gordura. Então, é muito comum isso. E é importante destacar que o paciente que faz uso de Orlistat, ele tem reflexo, aquele reflexo de ir no banheiro, né? Só que ele não tem capacidade de controle. Não tem capacidade de controle. Então, o paciente ele pode passar por situações vexatórias ali, situações onde envolve até um trauma em relação a isso por ter incontinência fecal. Tá? Incontinência fecal. Ou seja, não consegue segurar. E ela vai interferir principalmente na absorção de algumas vitaminas, A, D, E e K, que são importantes para o nosso organismo. Dúvidas até agora, pessoal? Tranquilo? Igual água de poço. Aqui eu trouxe a imagem para vocês, ó, dos medicamentos. Então, aqui, ó, a anfepramona, o Orlistat. O Orlistat vocês conseguem comprar na Americanas, vem. No site da Americanas. Não que eu estou fazendo propaganda. Mas dá para... Sibutramina, né? 15 miligramas. Oi? A Americana te pagou quanto? Só para saber, assim. Não sei. É mais barato, é R$25, é coisa cara não. Eu acho que tem no site americano, não sei. Ele é um pouco, dependendo da miligrama, ele é um pouquinho caro. É? Uhum. Na farmácia, ele de 120 miligramas, ele sai em torno de uns R$80. É? Uhum. Aí, informações atualizadas. E daí nós temos a sibutramina, que pode ser de 10 e de 15 miligramas, e o Femproporex aqui de 25 miligramas. Só as imagens para vocês verem como eles são. E daí, né, nós temos a veiculação do corpo perfeito. Ó, 12 passos para ficar mais feliz com seu corpo. Projeto antipneus. Né, ela fala, sou viciada em malhar. Ó, Sharon Menezes. Sou viciada em malhar. Então, às vezes, essas informações, elas começam a trazer, às vezes, bombardeiam, porque eu converso muito com uma profissional, uma médica que é minha amiga, quando eu fazia plantão, a gente sempre fazia plantão juntos, e ela sempre conversava comigo, e a gente falava sobre que nós somos seres humanos normais, né?
O pessoal que trabalha na televisão, eles precisam estar sempre bem fisicamente em decorrência do trabalho deles, que é esse, né? Estar sempre bem. Não estou falando que a gente não tem que fazer atividade física nem nada. Mas existem limites, existem tolerâncias que precisam existir. E muitas vezes a veiculação dessas informações com o objetivo de da adoção do estilo de vida, do marketing da situação e tal, começa a denegrir a capacidade de interpretação da pessoa, levando ela a estados patológicos, como, por exemplo, da bulimia nervosa. Então, a bulimia nervosa é um pouco diferente da anorexia, porque da anorexia a pessoa ela se expõe, ela não se alimenta, ela faz restrição alimentar, ela faz atividade física extenuante, ela quer queimar caloria, ela quer emagrecer a todo custo. A bulimia nervosa, ela apresenta o quê? Muitas vezes a pessoa não é tão magra que nem na anorexia, que perde peso, fica desnutrida ali, evidência de arcos costais e tal. Na bulimia nervosa, a pessoa ela come, se alimenta, e daí ela se sente culpada por ter se alimentado. E essa situação de culpa faz ela induzir a eliminação desse alimento, tanto pela via do vômito, induzindo o vômito, que nem está aqui representado na imagem, quanto tomando muitos medicamentos laxativos. Então, o Orlistat é um deles, por exemplo, porque ele, além de ele aumentar o número de evacuações, ele também ele ajuda na eliminação de fezes, né, para aumentar o número de evacuações. Então, a bulimia tem essa diferença. Oi? Uma pessoa nesse estado, ela já está um pouquinho doente mentalmente, ou isso é relativo? Ela está doente mentalmente, é uma doença mental. Ela está doente mentalmente, sim. Ela pode sofrer de ansiedade, ela pode sofrer de estresse pós-traumático, ou seja, várias situações que podem estar associadas com sofrimento. E ela precisa de terapia, né, para trabalhar essa situação e melhorar. Eu conheci uma pessoa que, mais ou menos é isso que o senhor está explicando, ela costumava sempre ir em festas e ela era uma pessoa que ela ia nas festas, ela comia de tudo. Daqui a pouco você vê que ela sumiu por algum tempo. Daqui a pouco ela voltava de novo, comia novamente. Um dia nós pegamos. E essa é uma coisa esquisita, meu Deus do céu. E ela tinha isso, bom, não sei se eu posso dizer mania, mas era uma coisa bem esquisita, né? Eu comia tudo que tinha de direito que a festa tinha no dia, né, e tal. Mas aí é essa culpa, né, de não ter comido, mas volta a fazer de novo, né? Sim, isso mesmo, aí que tá, né, Isaías? Isso é uma doença mental, ou seja, ela precisa de tratamento, tanto medicamentoso quanto psicoterápico. O diagnóstico também é difícil de ser realizado. Isso acontece muito, Isaías, como você falou. Muitas vezes a pessoa esconde, ela não quer mostrar, ela tem vergonha disso que está acontecendo. Então, muitas vezes, os familiares ou as pessoas próximas que identificam e auxiliam no diagnóstico. Também pode gerar comorbidades. Por quê? Porque essa indução do vômito pode gerar lesões na mucosa do esôfago e da orofaringe. Então, pode causar lesões em decorrência do conteúdo ácido do estômago mesmo. Então, essas lesões podem gerar até úlceras úlceras esofagianas e na mucosa oral. E pode gerar complicações, porque, um exemplo, se a pessoa, igual você está falando, vai para a festa, ela vai lá, consome álcool, e daí ela vai induzir o vômito, ela pode ter diminuição do reflexo de vômito e apresentar o quê? Uma broncoaspiração, ou seja, ela vomita, apresenta o vômito e ela respira esse vômito. Daí ela faz uma pneumonia, aí é uma situação mais grave. E ela pode estar exposta quando existe a combinação dessas situações aí, de álcool ou de drogas.
O tratamento da bulimia nervosa. Então, aqui, essa imagem ela é interessante, né? A pessoa aqui, mulher se matando de fazer exercício, aí chega, tem um monte de alimento. Eu vou comer, depois eu vou induzir o vômito. Tratamento, terapia cognitivo-comportamental, e isso é com vocês, psicólogos. A utilização de antidepressivos, no caso de escolha a imipramina. A fluoxetina, como antidepressivo, também pode ser utilizado, da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ela precisa de um acompanhamento nutricional e de um tratamento para a sua ansiedade, que a bulimia está muito associada com situações de ansiedade. E essa pessoa ela vai precisar de um acompanhamento contínuo, de uma proximidade dos profissionais, principalmente de vocês, psicólogos. Essa imagem aqui não tem muito assim, né? Eu só queria fazer uma comparação, assim, que às vezes a pessoa que a gente conhece, lógico que o André Marques aqui representado na foto, ele teve a perda ponderal por outros métodos e tal. Enfim, não quero usar a atitude dele. Mas eu quero que vocês observem a situação, ou seja, um lado obeso, outro lado com peso normal. Então, muitas vezes, as diferenças o paciente ele apresenta sinais e sintomas e, às vezes, eles não recebem a devida importância. Por exemplo, o indivíduo estava obeso e, de repente, está muito magro. Então, a gente precisa ligar um farolzinho ali, enquanto clínico, enquanto terapeuta, para conseguir entender e interpretar essas situações para conseguir direcionar a melhor forma de atendimento para esse paciente. Então, só queria colocar essa imagem para gerar essa reflexão. Dúvidas enquanto aos distúrbios alimentares, pessoal? É pouquinho, é rapidão mesmo. Chegou numa fase meio esquisita agora, né? Essa aqui, os homens nenhum gosta dessa aula. Mas tem que falar, né? Fazer o quê? Então, a disfunção erétil. Isso aqui é terrível. Então, e os fármacos utilizados na impotência. Esse conteúdo, lembrando, é o conteúdo da unidade 4.3. A aula está disponível lá para vocês fazerem o download. Tem um textinho, tem um vídeo lá para vocês verem e tal. Uma reportagem que eu coloquei. Eu acho muito interessante. Eu reforço o que a colega falou. Quem puder assistir depois Um Mínimo para Viver, é um filme lá no Netflix, tem disponível, é de produção da Netflix mesmo, eu assisti, é a história bem interessante, e mostra também muito o papel do psicólogo ali, do terapeuta em si, está associado. Eu acho que vale a pena vocês assistirem. Um Mínimo para Viver, eu vou procurar a imagem aqui e vou colocar, peraí. Ele é um filme bem interessante, bem legal. Deixa eu só abrir aqui na internet. E a disfunção erétil é um problema, assim, que é no mundo inteiro, né? Tanto que... Vocês sabem a história do Viagra? Sabe? Não, compartilha. O Viagra estava sendo estudado como uma proposta de medicamento voltado para a hipertensão, para o tratamento de doenças cardiovasculares. E daí, o que aconteceu? Os pacientes foram lá, fizeram testes em animais, fizeram teste em laboratório e tal, daí começaram a fazer teste humano. Ficou seguro e tal. E daí, o que acontece? Os pacientes começaram a relatar, esse remédio aqui ele é muito bom e tal, ele é bom, inclusive meu desempenho sexual melhorou. Eles começaram a falar. E daí isso não foi uma pessoa, foram várias pessoas. E daí eles identificaram que era um efeito adverso do medicamento, do sildenafil, né? A indústria farmacêutica, a Pfizer, e evidenciou isso e falou, não, achamos a mina do ouro. Tanto que o sildenafil é um dos medicamentos mais vendidos no mundo hoje.
Então, o filme é esse aqui, ó, O Mínimo para Viver. Com essa atriz, ela é bem conhecida, essa atriz. E ele é um filme original da Netflix. Ele é bem interessante. Tem algumas críticas negativas por conta do filme e tal, mas, assim, vejam com bons olhos. Vejam com olhos científicos, vamos dizer assim. Então, essa questão... As críticas são voltadas para quê? Nada em relação ao conteúdo, mas sobre atuação e direção, né? Ou não? Não, fala um pouco do conteúdo. Sobre o conteúdo. Fala um pouco do conteúdo, que às vezes induz, sabe? Aquela história da crítica, sabe? Mostra a realidade dela, às vezes exacerba em algumas situações, ou exacerba em algumas restrições. Então, como todo filme tem crítica, né? Esse tem uma crítica, assim, que nem eles criticaram muito, vocês assistiram aquela série 13 Reasons Why, que falava sobre suicídio e tal. Então, tinha muita crítica lá, só que despertou uma discussão muito boa sobre o suicídio. Acho que Aquela Os Três Porquê, né? Isso, Os Três Porquês lá. Eu não sei como que é o nome no brasileiro traduzido. Mas é interessante. Ou seja, também é cultura isso, né? Então aí eu queria botar essa reflexão aqui para a gente começar a pensar, né? Qual é a real importância do sexo na vida das pessoas? Será que influencia a vida das pessoas, a atividade sexual? O que vocês acham? Com certeza. Extremamente. É uma parte muito importante na vida da pessoa. Isso mesmo. Alguém mais tem algum comentário? Porque quando a pessoa está satisfeita, principalmente na parte sexual, ela tem mais disposição para buscar outras coisas. Tipo, ela está mais feliz. Então, com isso, ela tem os benefícios de ganhar mais dinheiro, porque ela está mais disposta para buscar isso. É verdade, com certeza. Você levanta mais animado para fazer, para encarar o mundo de uma forma diferente. Quando você está feliz nessa situação. Muito bem. Alguém mais quer compartilhar a visão sobre a vida sexual, quão importante ela pode ser na nossa vida? Eu vi sobre isso segunda-feira, inclusive, no Instagram, que é o Corpo Explica. Lá é muito bom isso, tipo, fala muito sobre isso. E eles estão na semana falando sexo, quanto é importante, tanto para o ganho financeiro, o que influencia o sexo na vida da pessoa. É muito interessante mesmo. Muito bem, Professor, muito bem. Oi? Será que não depende muito, não? Principalmente da pessoa e tudo mais? Porque, concordo, sim, tem a sua importância, tem seus benefícios, e é algo... todo mundo concorda que é algo bom. Mas tem outras questões também, por exemplo, tem pessoas que vivem sem e vivem bem. Né? Que se você citar agora, por exemplo, de padres ou freiras, vive sem e vive bem. Então, é algo bom, tem seus benefícios? Sim, mas dizer que é necessário, aí já tem outras questões, né? Olha, psicanaliticamente, a libido é constituinte do sujeito, né? E quem vive sem, teoricamente, teria uma maneira de desviar essa energia para outra coisa não sexual. Mas ela é utilizada da mesma maneira. Muito bem. Não, mas aí você tá falando da questão da energia em si. O assunto antes era sobre o ato. Mas vai ter um tempo no qual... eu penso assim, sexo só é uma fase na qual você vai se reproduzir, certo? Também é satisfatório e tal, mas vai chegar um tempo da sua idade que você não vai querer mais. O sexo não vai ser mais importante. Cara, é uma discussão bem complicada, porque o gozo é muito subjetivo, né? Tem gente que tem prazeres mais superficiais e outros que têm prazeres mais relacionados a si mesmo, não ao ato sexual, ao tesão, sabe? Mas existem outras maneiras de gozar. Eu acredito que a dificuldade não é a questão de ficar sem o sexo. É uma pessoa que está acostumada a ter uma relação, uma atividade sexual
ativa, né, comumente, e do nada ela começar a sofrer esses problemas, entendeu? Onde pode gerar problemas no seu relacionamento, no seu casamento e assim por diante. Isso é verdade mesmo. E o que você acabou de falar, isso é essencial, né? A pessoa vai ter um costume, tem uma vida ativa dessa forma, e de repente ele para, realmente vai ter uma crise muito forte aí, principalmente entre o relacionamento, porque não é comum, né? É comum as coisas se perderem gradativamente com o passar dos dias, com o passar dos anos, mas alguém se perder, né? Alguém perder isso da noite para o dia, realmente é coisa muito complicada. É algo bem interessante. É algo bem. Eu costumo dizer que isso, no momento em que a gente que tem essa atividade em exercício, é algo que não pode faltar. No entanto, é como a menina disse, a idade vai chegando e você vai diminuindo. Não é a mesma coisa de 20 anos atrás, eu posso dizer isso, não é a mesma coisa. Porém, é algo um pouco mais essencial, né? E a perca disso é muito complicado. É muito complicado. Muito bem, adorei, gostei das contribuições, excelentes. Então, o que o Peterson falou é importante, ou seja, é possível que haja o desvio da necessidade da libido e do ato sexual em si. No caso de pessoas que se abstêm não necessariamente são pessoas que são ligadas a ideais religiosos, elas simplesmente escolhem se abster do ato sexual. Se nós utilizarmos algumas teorias, por exemplo, a teoria de Maslow, ela fala, a teoria das necessidades humanas básicas, ele fala que a sexualidade ela é uma necessidade humana básica. Então nós precisamos existir um equilíbrio entre elas, né? Tem pessoas que têm mais necessidade, tem pessoas que têm menos necessidade. Isso pode influenciar durante o período da vida da pessoa. Dentro do ciclo de vida dela pode ocorrer alterações e mudanças. Só que daí nós temos um problema, que ele está associado com a satisfação pessoal e também o gerar prazer no meu companheiro. E isso, no caso da disfunção erétil, ela começa a ser prejudicada. Isso vai influenciar principalmente a população que vai ser afetada com isso, que é a população masculina. No primeiro momento, mas isso pode influenciar também a população feminina. E o que vocês acham? O que vocês acham não? Como vocês visualizam isso nessa situação ocorrendo entre um casal? Né? Um casal tanto de namorados quanto um casal que é casado, já vive junto há bastante tempo, e ocorre uma situação de impotência sexual. E chega para vocês lá no consultório. Como vocês analisariam isso? Primeiro, professor, está me ouvindo? Tô, pode falar, Valtiene. Oi, Thaís? Não é eu não é a Valtiene. Porque a Valtiene piscou aqui. Cadê Thaís? Isso. A questão, a gente tem que pensar também no pênis como uma questão histórica e uma questão educacional, social, do que esse membro ele caracteriza tanto para a sociedade. Tanto é que é usado como símbolo de masculinidade. Então, a comparação entre tamanhos do pênis e, enfim, até o fato da pessoa se sentir mais homem, tanto é que você nunca é homem. Sempre você precisa inferiorizar outro homem para que você se sinta mais homem. Tanto isso a gente pode falar até da homofobia, que aí eu falo, poxa, eu sou mais homem do que aquele gayzinho ali. E aí, então, tem essa construção social em cima do pênis. E aí, se a gente levar isso para dentro do relacionamento, o quanto o sexo é visto como forma de penetração. Tanto é que quando a gente fala de preliminares, o pessoal fala, vamos fazer sexo oral, mas já é uma forma de sexo. Então, assim, tudo a gente tem que levar em conta da significância que esse casal, que essa pessoa e esse construto social que é em cima do pênis. Então, isso ele vai gerar um problema grandioso. Então, a pessoa que sofre disso, ela vai ter que rever
se autoeducar de outra forma. Muito bem, parabéns. Só uma pergunta, Thaís, isso aí tem estudo científico sobre isso? Alguma coisa que você pode compartilhar? Posso compartilhar para ti, sim. Tá bom, então. Tanto se você quiser seguir, tem a sexoterapia, que é de uma sexóloga, Ana Canova, e ela compartilha um estudo que ele foi feito tanto no Brasil quanto em outros países, o quanto o sexo em si, ele interfere nessa relação, principalmente quando não acontece a ereção da forma que deveria, ou que as pessoas imaginam que deve ser, sabe? Então, assim, tem essa pressão muito forte que o homem sempre seja másculo, seja viril. Professor, e a todos, complementando o que a Thaís falou, muito dos estudos de Freud sobre a histeria vem pelo fato das mulheres não terem o falo, né? Porque dentro da cultura ocidental era algo como quase onipotente. Então surgiam algumas questões pelo fato dessas mulheres não terem um pênis dentro da cultura delas. Muito bem, excelentes contribuições. E, Alessandra, existem vários estudos a nível histórico também que abordam sobre essa questão da masculinidade do homem e da mulher, assim, masculinidade do homem em relação ao pênis, ao falo, isso a nível histórico, desde de situações de eventos até mesmo anteriores a Cristo. Então já tem essa veiculação da masculinidade. A gente pode ver, por exemplo, se vocês buscarem as fotos da imagem das esculturas feitas por Davi, né, de Michelangelo e tal, a escultura de Davi. Então mostra a masculinização ali do homem e tal. Então, professor, eu estava vendo esses dias numa reportagem que a gente entrou nessa questão, a Thaís falou da masculinidade, sobre a questão do pênis e como isso afeta em homens que têm passou por algum tipo de doença e precisou retirar de alguma forma. E quanto isso afeta? Aí me gerou uma dúvida, assim, porque isso, né, afeta diretamente no emocional do homem, né, em questão da masculinidade. Aí me gerou uma dúvida, assim, de como que é feito isso nesse ponto, em que gera todo esse transtorno, o homem perde em si um pouco perde sua masculinidade, porque o pênis, de alguma forma, não que é removido literalmente, né, mas às vezes, teve algum tipo de DST, aí tem que ser tirado uma parte, né, coisas assim. É o seguinte, em relação a patologias no pênis, eu já vi várias situações onde foi necessário realizar a amputação do órgão, na época que eu trabalhava como enfermeira assistencial. Então existem patologias que afetam diretamente o pênis e pode ser necessária a amputação. Então eu já vi várias amputações de órgão e a característica de estrutura psicológica do paciente é totalmente destruída naquele momento de internação. Então, a capacidade de adaptação dele é muito complexa, ele precisa muito do auxílio de vocês, psicólogos, para ele entender e tal. Existem próteses que são utilizadas, porém, com o objetivo de proporcionar uma melhor adaptação ao estilo de vida, né? Mas existem situações em que há indicação. Assim como há indicações há situações em que o indivíduo apresenta, por exemplo, apresenta a ereção involuntária, né, que é conhecido como priapismo. Então, o priapismo é um termo científico para ereção involuntária e sem estímulo sexual, ou seja, a pessoa não pensou, não viu, não tocou em nada, teve estímulo sexual, não teve estímulo sexual e tem ereção. Isso é patológico. Acontece em indivíduos que têm doenças sanguíneas, como, por exemplo, anemia falciforme. E também é uma situação onde a pessoa fica altamente exposta
porque ela sente vergonha, porque ela tem uma doença voltada para o pênis, né? Então, o homem fica... Eu já vivenciei situações como essa e, assim, a pessoa não se sente bem nessa situação. Professor, Oi? só para que nós façamos uma reflexão a respeito dessa cultura fálica, o mundo antes do cristianismo era voltado a religiões que tinham a figura das deusas, né? Eram representadas divindades com o sexo feminino. Só que pelo fato de criarem um deus onipotente com um falo, gerou esse efeito avassalador sobre as outras religiões, e aí veio a Inquisição e desencadeou várias decorrências nesse contexto, da supressão da sexualidade feminina. Muito bem, Peterson, isso é muito bem retratado nas histórias e tal. Aí, dando continuidade à aula, muito bem, adorei a participação de vocês, estão de parabéns. Como acontece a ereção, então, do homem, fisiologicamente falando? Então, tudo inicia com estímulos eróticos, que podem ser visuais, táteis ou até mesmo mentais. E a partir disso, o cérebro começa a enviar impulsos nervosos. A gente vê o cérebro, ou seja, o indivíduo começa a pensar em sexo ou visualizar imagens, vídeos ou até mesmo a própria parceira ou o próprio parceiro, ou até mesmo tocar, né, o toque, o estímulo tátil. Com isso, o cérebro envia mensagens para o pênis via medula espinhal, lá na região lombar, praticamente, um pouco da região sacral, onde tem a inervação que vai ser responsável, a gente vê aqui a inervação sendo responsável por mandar a mensagem lá para os nervos do pênis. Quando o impulso é enviado, então ele começa a ocorrer a liberação de outras substâncias, como a principal delas é o óxido nítrico. Então, o que o óxido nítrico faz? Ele promove o relaxamento da musculatura dos corpos cavernosos. Então, o pênis é como se fosse uma esponja, que nem vocês estão vendo aqui nessa imagem. E ele é constituído dos corpos cavernosos. Cavernosos porque para acumular sangue. Aí o que acontece? Ele tem uma vasodilatação, então o pênis enche de sangue, e depois disso, acontece o quê? Acontece uma vasoconstrição nas veias, uma vasoconstrição venosa, impedindo que o sangue retorne. Então, por isso que o pênis fica ereto, certo? E daí, isso enquanto dura o estímulo. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, os vasos sanguíneos normais e aqui os vasos sanguíneos dilatados, lá nos corpos cavernosos, ó, a diferença. E daí, o que acontece? Enquanto há estímulo sexual ou enquanto o homem não alcança o clímax, né, que o pênis se mantém ereto. Então, ele tem essa sensibilidade. Aí, o que acontece? Muitas vezes a impotência sexual, a disfunção erétil, ela acontece por diminuição das transmissões nervosas, então está associado com patologias neurológicas, né? Pode estar associado com patologias neurológicas. Um exemplo, um indivíduo que tem uma lesão medular baixa, então não tem, ou uma lesão medular mais alta, a nível de vértebra torácica. Então ele não tem passagem, não tem comunicação do impulso nervoso, então ele não tem ereção, evolui para flacidez. Da mesma forma que outros fatores podem influenciar no potencial de ereção, como até mesmo a ansiedade da pessoa em buscar a ereção. E daí surge o Salvador. O Salvador, que é o sildenafil, conhecido mundialmente como Viagra ou o famoso azulzinho. Então, o Viagra é um dos medicamentos mais vendidos no mundo, né?
Ele tem uma característica, então, de auxiliar no tratamento da disfunção erétil. A sua posologia envolve comprimidos de 25, 50 e até 100 miligramas, sendo que o 50 é o mais comum de uso. Ele é, então, um medicamento indicado para o tratamento da disfunção erétil e também ele é utilizado para o tratamento da hipertensão pulmonar. Então, pacientes que apresentam hipertensão pulmonar, eles fazem uso. Pacientes também que apresentam anemia falciforme, em condição grave, também têm benefício do uso do sildenafil. Então, uma vez eu estava na UTI, vou contar uma história para vocês, tinha um paciente lá na UTI com uma anemia falciforme. E daí eu cheguei para uma colega que trabalha comigo e falei assim, olha o que o paciente está recebendo, né? Mostrei para ela, né, o comprimido azul. E ela, para que isso? Daí eu fui explicar para ela, né, que não era como tratamento da disfunção erétil, e sim para o tratamento da hipertensão pulmonar. Então, o medicamento ele tem essa função positiva aí, de ajudar no tratamento da hipertensão pulmonar. A ação esperada do sildenafil ocorre em até 60 minutos após a administração e dura aproximadamente 4 horas. A sua excreção ocorre pelas fezes, ou seja, é eliminado pelas fezes, não pelo rim. Como que ele age, então, o sildenafil? Lembra que eu falei lá do óxido nítrico? Olha o óxido nítrico aqui. Então, o óxido nítrico, ele vai atuar lá... ele vai atuar lá promovendo a vasodilatação. Então, aqui, ó. Então, o óxido nítrico, o estímulo sexual nas terminações nervosas, daí tem a guanosina trifosfato, ela vai se transformar na guanilato ciclase. Depois disso, né, tem uma enzima que é a fosfodiesterase 5, que ela diminui a ação do óxido nítrico. Então, olha aqui, ó, quando tem a fosfodiesterase, essa enzima, e o sildenafil ele vai agir em cima dela, garantindo a maior ação do óxido nítrico, inibindo a fosfodiesterase 5. Quando ele inibe a fosfodiesterase 5, acontece um maior relaxamento da musculatura do corpo cavernoso, com consequente ereção, maior acúmulo de sangue e ereção. Então, esse é o mecanismo de ação do sildenafil, do Viagra. Ele inibe a ação da enzima fosfodiesterase 5, garantindo que o vaso sanguíneo dilate. Contraindicações do Viagra: hipersensibilidade, ou seja, alergia, e para mulheres, não, mulher que faz uso de sildenafil não serve de nada. Falar é para aumentar o tesão da mulher e tal, não adianta nada, ela não se beneficia do sildenafil, tá? Então é contraindicado o uso para mulher. Interações medicamentosas, ele tem interação com a cimetidina e com a eritromicina. A cimetidina é um medicamento para o estômago, que inibe a liberação de suco gástrico, e a eritromicina é um antibiótico. Eles promovem o aumento plasmático. Ele apresenta boa interação com os antihipertensivos e antidepressivos, tanto tricíclicos quanto inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e também com anticoagulantes, ou seja, existem medicamentos que podem aumentar a incoagulabilidade do sangue. O sildenafil não. Quais são as reações adversas do sildenafil, então? Dor de cabeça, porque faz vasodilatação, então vasodilata as artérias e as veias do cérebro, então pode dar dor de cabeça. Pode apresentar rubor facial, porque vasodilata, então os vasos sanguíneos aumentam de tamanho, aumenta a passagem de sangue, então o rosto pode ficar vermelho. O paciente pode ter queixa de palpitação, congestão nasal e dispepsia. Dispepsia é desconforto gástrico. Certo? E existem outros agentes envolvidos, como a vardenafila, que surgiu depois, o Cialis. O Cialis ele tem muito menos efeito adverso e tem um efeito, uma meia-vida maior do que o sildenafil. Tá? O Cialis. O Levitra, o vardenafil. Então, são outras agentes. Professor. Oi?
Esse tadalafil aí, eu ouvi falar sobre ele, a questão que o pessoal faz uso contínuo, né? Ele não é igual o Viagra que usa uma vez só, na hora do momento da necessidade do uso. Mas o tadalafil parece que tem um uso contínuo de 6 em 6 horas, não sei se é um negócio assim. O tadalafila, que é o Cialis, a diferença é que ele tem um efeito mais prolongado. Então, por exemplo, o indivíduo ele faz o uso agora e ele dura, por exemplo, mais de 12 horas. Então, às vezes, a pessoa toma mais de uma vez, Mandou as fotos. Com o objetivo de estar sempre disposto, vamos dizer assim. Se existem outros tratamentos, eu desconheço agora, de uso contínuo do tadalafil. Não conheço. Pessoas tratam... faz o uso também para tratamento no coração, não tem, não? Faz sim, Alicia. Por conta da hipertensão pulmonar. Pacientes que apresentam hipertensão pulmonar. Eles fazem uso tanto ou do Viagra ou do Cialis, mas geralmente é o Viagra que é utilizado. Então, talvez seja por isso que o tadalafil tenha sido de uso contínuo, não? Não, mas daí tem que ver se existe indicação. Às vezes pode ser que o paciente tenha indicação, você tem uma angiopatia, né, uma doença nos vasos, aí nesse momento agora eu não sei responder, eu desconheço. Do uso que não seja direcionado... Não, agora com essa fala do senhor aí, a pessoa que eu falo que faz o uso desse tadalafil, ele fez a cirurgia, né, angioplastia, né, então deve ter sido por isso. Ah, sim, isso, pode ser. Porque ele promove a vasodilatação, mas aí ele não é com efeito de tratamento para disfunção erétil. Mas eu acho que a fala deles foi para demonstrar sua masculinidade mesmo, de falar que estava usando esse remédio. Estava usando, se beneficiando do medicamento, né? Porque tratam mais como um efeito colateral, né? Isso mesmo. Mas não, ele é utilizado também, Alicia, ele tem as duas indicações. Tanto para tratamento de doença cardiovascular, no caso, hipertensão pulmonar, quanto tratamento de disfunção erétil. Mas no caso do colega só foi um bônus. Isso mesmo. Bem isso. Então, pacientes, principalmente pacientes que foram revascularizados ou têm doença grave a nível de vasos sanguíneos, se beneficiam do uso. Sim. Professor, essas pessoas que usam esse tipo de remédio, no caso, eles usam esse tipo de remédio o tempo todo, toda vez que tem a necessidade de fazer alguma coisa? Então, a indicação do uso do Viagra. O Viagra usam uma vez por dia. Não pode usar mais de uma vez por dia. Não é que não pode, não é indicado usar o Viagra mais de uma vez por dia, porque ele pode predispor o desenvolvimento de taquicardia. Então, pode acontecer. Aí, o que acontece? O indivíduo vai lá, fala, não, hoje é o dia. Aí, o que ele faz? Ele compra uma caixinha de Viagra, compra um litro de uísque, compra energético, compra cocaína e fala, é hoje. Aí mistura tudo ali, vira uma bomba no corpo dele. Por quê? Porque a cocaína é estimulante. O álcool é depressor. O sildenafil, né, o Viagra em si, ele vai promover vasodilatação. Aí chega na hora do ato sexual, o indivíduo não consegue ter ereção, mesmo tomando Viagra. Ele toma 1 comprimido, 2 comprimidos, até o momento em que ele tem um evento cardiovascular agudo que precisa ir para o hospital. E eu falo que eu já recebi paciente de emergência, sim, que fazendo uso de droga, álcool e Viagra. E aí vira assim, porque o que acontece? O álcool, ele minimiza a ação do sildenafil. Então, o efeito adverso, ele se torna mais aparente do que a própria efeito esperado da ereção. Problema.
Muito bem, pessoal. Muito bem. E daí, esse é um problema que precisa, como eu posso dizer, de uma atenção multifacetada, né? Ou seja, nós precisamos entender esse problema de diversas formas, diversas possibilidades e diversas visões. Então, a visão do psicólogo ela é muito importante. Muitas vezes, vocês, enquanto psicólogos, podem encontrar o indivíduo em situações de estar fazendo uso de drogas de abuso, como cocaína, juntamente com o sildenafil, com o Viagra, e ele achando que vai melhorar. Isso aumenta o potencial de um evento cardiovascular grave, né? Inclusive, a gente vai falar na aula de drogas que a cocaína ela é uma das principais agentes de lesão no miocárdio que não envolvem circunstâncias de isquemia, de doença da artéria coronária. Precisa ser o que mais acontece? Quem procurar um psicólogo seria bom, né? Também. Quando a pessoa procura alguém para resolver esse problema. Então, eu sei que tem mudado o comportamento do homem. O homem é muito machista, né? Em questão disso. E eu falo por experiência própria, devido a um problema. Tem um problema, deu uma cortada aí, Isaías, estão falando, deu uma cortada. Tem um problema, quem estava falando, o Gilberto ou o Isaías? Deu uma cortada. Então é o seguinte, nesse último slide que eu coloquei aqui, eu caracterizei que a gente não consegue... um mudo aqui aí. Como fazer milagre? Gente, o áudio está muito ruim. Eu vou ativar o mudo de novo. Acho que parou, né? Então a gente não consegue fazer milagres voltados para a melhor performance sexual ou a melhor dieta possível. Então a gente precisa muitas vezes isso. E a gente precisa atuar buscando a melhor qualidade de vida para a pessoa. Muitas vezes o tabaco está muito associado com a impotência sexual, por conta dos efeitos nocivos do cigarro mesmo. Então, o cigarro promove vasoconstrição, diminui o tamanho dos vasos sanguíneos. E isso é um ponto negativo para a ereção, então fica difícil de ocorrer. Então, mudança no estilo de vida, diminuição do uso de tabaco, aumento da realização de atividades físicas, uma alimentação balanceada, um sono preservado, um hábito de sono satisfatório, muitas vezes, e auxiliando esse paciente nas crises de ansiedade, no transtorno do pânico, ou utilizando a terapia que vocês escolherem, vai ser muito positivo para o retorno, muitas vezes melhor do que o próprio medicamento. Então, esse é um ponto que precisa ser destacado, que muitas vezes o indivíduo, a pessoa em si, ela não precisa diretamente só do medicamento, mas precisa ter uma mudança no seu estilo de vida. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Bom, eu queria parabenizar vocês sobre a aula de hoje. Eu gostei muito. Parabéns para vocês que ligaram a câmera, apareceram. Eu acho que isso é importante para nós. A gente sente falta dessa interação com vocês. Eu falo eu, professor. E vamos ficar mais assim das próximas aulas. Eu sei que, mesmo que nós já estamos aí na finaleira do semestre, mas eu gostei muito dessa interação com vocês. Tá bom? Vocês gostaram? Tá bom. Sim. Foi Gostei, ótimo. foi uma aula bem interativa. Top. Muito bem, que bom, que bom. Agora vamos fazer a chamadinha aqui para lançar os pontos, né? Então, o Alessandro está aí, né? Presente. A Alicia também.
Professor, a Larissa pediu para o senhor aceitar ela de novo aí, porque a dela caiu e ela não está conseguindo voltar. Ok. Tá dando falha, admitir ela. Professor, estou vendo aí? Aí tá, daí nós temos o Alessandro, a Alice, a Amanda, a Brenda, Amanda da Silva. A Anne não tá, né? Brenda. Tá aí? Clara. Oi, Clara. Cleiton. O microfone da Clara não funciona direito, professor. Ah, tá, beleza. Eu dei um ponto aqui para ela. Cleiton, a Elaine tá aí, o Flávio. Elaine. Tô aqui, professor. Flávio. Daí depois a Gabriela. Brenda tá aqui. Gabriela também. Ela, e depois a Gabriela, o Gilberto. Jéssica não tá, né? Presente. Gilberto. Presente. Beleza. Aí a Gilda e o Gustavo. Estou aqui, professor. Gostou da aula, Gilda? Sim, estou aqui. Gostei da aula, tá boa. Hoje foi bem participativa mesmo. Legal. Gilberto está presente. Beleza, Gustavo. Aí o Isaías. Flávio também está presente. Beleza. Jaqueline, peraí. Jaqueline Luana, né? Tô aqui. Tô aqui. A outra é a Almeida. É, Almeida. Aí a Jesualda. Tô aqui, presente. Joyce. Presente. O Kainan. Opa, tô aqui. Daí a Carla. Presente. Bem. Cauane não tá, daí nós temos a Laís, a Larissa. Tem duas Larissa também. Vai. Larissa. Pousada, não. Qual é o seu nome, Larissa? Larissa Cristiane ou Jordão? Larissa Cristine Pereira dos Reis. Está reunido com várias pessoas, sabe? Leilane. Usar mais. Não, é Leiriane, né? Leilane e Leiriane. Estou aqui, pronto. Leilane também. Daí, a Letícia. Tô aqui. Leonice Marcelo. Tô aqui, professor Leonice. Marcela. Daí a Maria Barbosa. Estou aqui, professor. Na próxima aula eu ligo a câmera. Tá bom, hein? Ó, na próxima aula eu quero ver pelo menos aqui. Para mim aparece 15 câmeras, 15 imagens. Quero ver as 15 imagens tá aqui. Bom, com a câmera ligada. Professor, eu não liguei a câmera porque tô só o... Ô, professor, força não, eu tô de uniforme ainda, cansada. A cara tá daquele jeito. Eu tô Te compreendo e não julgo. Não sai de casa, vocês não têm noção. A minha cara está após auxílio emergencial do governo. Aquela cara de que não aguenta mais falar a mesma coisa. Tá assim, minha cara. Nossa. Daí tá. O Peterson tava, Renata. Mas na próxima eu vou ligar. Tá, professor? Tá bom, hein? Vou estar esperando. Aí, Raíssa. A Renata. A Renata, ela tá aí? A Renata tá, não tá? Renata tá borda? É porque ela estava em Cuiabá, estava fazendo alguns exames, aí eu não sei se ela ia conseguir a tempo.
Ah, tá. Ah, eu acho que ela mandou mensagem. Sim. Era sério. É. E depois nós temos aqui a Simone. Presente. O professor, tá ouvindo aí? Cadê o Vinícius? Vinícius saiu? Valtiene, né? Valtiene, o Vinícius. Tô aqui. Muito bem, Valtiene. E a Ingrid. A Ingrid não assistiu nem a aula passada. Muito bem, pessoal. Daí... Professor, o senhor colocou presença para mim, pelo amor de Deus, né? Quem é? Quem tá falando? Eu saí... A Thaís? Isso. Sim, tá aqui, Thaís. Tá tudo certo. Professor, outra coisa também que eu estava lembrando a nível de curiosidade, né? Muitas pessoas acham que os paraplégicos, dependendo da lesão, eles podem sim ter ejaculação. E dependendo do nível da lesão, eles têm uma ejaculação chamada ejaculação astênica, onde quando o esperma é projetado, ele é projetado sem força. Então tem aquela ejaculação babada. Isso mesmo. Depende do nível da lesão. Porque é muito a terminação nervosa, ela vai da região lombar, da final da lombar para o início da sacral. Então, se for uma lesão que ainda tem inervação preservada ou uma lesão parcial, ele consegue sim, isso mesmo, tá certinho. Prof, vou sair aqui porque nós vamos para outra aula da Joyce, tá? Ah, tá. Eu só ia mostrar aqui para vocês a atividade. Teve uma colega, quem foi que mandou a mensagem? O professor, o senhor marcou a minha presença aí, né? Marquei. Sandra, né? Marquei. Tá tudo certinho. Aí, pessoal, eu passei uma atividade para vocês lerem um texto e responderem algumas questões lá na unidade 4.1. Professor, cortou. Lá também Repete, tá por online, né, favor. professor? Seu telefone, seu microfone tá mudo. A gente não consegue ouvir, tá mudo. Ah, agora voltou. Tá certo. Peraí, que eu tô compartilhando vocês, né? Errado. Aqui. Então, pessoal, olha lá. Portal Lá aberto, na unidade, isso, lá na unidade 4.2, ó, 4.2, vocês vão acessar e vai ter aqui, ó, atividade de avaliação formativa. Essa atividade de avaliação formativa, ó, eu coloquei, é uma atividade disponível, vai estar para vocês do dia 18, né, que foi quando eu postei, até dia 30, da semana que vem. Vocês vão estar fazendo, ela vale 500 pontos, ela envolve a leitura desse texto. Então, vocês vão ler esse texto, que fala sobre, um pouco sobre drogas, né, e daí vocês vão fazer o download e vocês vão estar fazendo a atividade. Eu já estou vendo que 9 pessoas já fizeram a atividade. E daí são algumas perguntas, assim, bem tranquilo o texto, sabe? Mais para a gente vocês poderem ter um potencial de discussão e a gente conseguir gerar uma reflexão e uma escrita ali sobre isso. Daí vocês têm 20 linhas para estar escrevendo. É um texto bem simples. Sim, abordando as questões que estão envolvidas. Professor. Já li esse texto. Desculpa, pode falar, moço. Não, é só para que o Flávio pediu para avisar que ele está presente, mas não consegue falar com o microfone. Ah, tá. Beleza, fala que tá ok para ele. Tá, o professor, a principal fonte desse texto aí são as drogas as substâncias que estão presentes na sociedade. Aí eu cheguei a ler, aí o senhor colocou na segunda questão, de que forma e quais são as principais substâncias psicoativas que estão na sociedade e como o psicólogo pode atuar, e a história do consumo e abuso das drogas. Bem tranquilo. Tá, Isso. Pode falar. É isso mesmo. Era a número 2 que eu não tinha
que não tinha carregado, agora deu certo. Ah, carregou? Deu certo? Isso. Isso, assim, é um texto que assim, não é difícil de escrever, é um conteúdo muito veiculado e tal. E esse texto é só para dar um embasamento científico para vocês estarem fazendo. Então, façam com calma, com tranquilidade, que daí na aula da semana que vem a gente faz um resgate dele e utiliza para debater alguns pontos. Tá bom? Professor, Lembrei aqui uma coisa importante. Oi. vai ter alguma outra atividade? Oi? Fora essa atividade que o senhor já postou, que o senhor falou que é 500 pontos, quais são as outras atividades que o senhor acho que mandou no e-mail, mas não ficou muito claro lá, eu acho? Ah, tá. As outras atividades são o seguinte. Nós temos... Peraí. Nós temos, então, participação nas aulas. Então, daí nós temos essa aula. A primeira aula, que foi uma atividade que eu não marquei a data aqui, mas foi a aula... Foi semana passada. Não foi semana passada, foi semana retrasada. Foi no dia 8. No dia 8/5, nós tivemos uma aula valendo 200 pontos. Quem participou, ganhou. Daí nós temos uma segunda aula, que é hoje. Então, a aula de hoje valeu 200 pontos. Né? E daí nós temos as atividades da unidade 3 e unidade 4. Cada atividade, ela vale 300 pontos. Mas é aquela própria do AVA, né? Isso, é fazer as atividades de pré-aula e pós-aula. A pré-aula já venceu o prazo, que era até, acho que segunda-feira, ou não sei, foi até, não lembro que prazo que eu dei para vocês. Mas eu não lancei ainda. Quem não fez, então corre lá e faz. Eu não verifiquei. Você tinha falado que era acho que a unidade 3 até domingo passado. É, isso aí, até dia 17. Isso. Só que eu não lancei ainda. Se por acaso alguém não fez, vai lá e faz. Mas eu vou lançar, tá? E aí, professora, o portal está falando que é até 3 de junho. Então, é que vai estar disponível para você fazer. Mas, para eu pontuar, é como se fosse uma atividade para você fazer antes. Ele vai continuar disponível para você. Tá. Então, aguenta mais 2 horas aí que eu estou finalizando. Não, deixa eu te falar, essas atividades que o senhor passou no e-mail, como que eu faço para receber? Porque eu não acessei esse e-mail. Não, mas são essas mesmo, não é a atividade de pré-aula e pós-aula que está lá no portal, nas unidades. É o que está no AVA mesmo, né? Está dentro do AVA, então. O e-mail foi só para comunicar, foi só a mensagem, não tem nenhuma atividade no e-mail. A única atividade que eu mandei no e-mail foi quando eu comuniquei vocês sobre esse texto que era para fazer. Daí eu enviei por e-mail para vocês. Entendeu? Aí tem o artigo. Professor. Oi. Eu preciso só tirar uma dúvida em relação a essas atividades. Elas são aqui, o próprio portal dá para a gente, né? Aquela lá, na verdade, ele aparece para a gente atividade diagnóstica e depois acho que é atividade diagnóstica também. Porque aqui na seção 3 da unidade 4, na pós-aula, o senhor trouxe o senhor postou uma forma de ampliar os estudos. Aí tem uma questão, né? Qual dos fármacos a seguir é utilizado indiscriminadamente visando um emagrecimento rápido? E aí, se eu não me engano, eu perguntei na aula passada se a gente precisava responder e enviar para o senhor. E o senhor falou que não. Não é essa, né? Não precisa. É só para você responder ela. E assim, porque às vezes você está fazendo e pode gerar uma dúvida para a gente tirar a dúvida na sala. Mas não precisa responder por e-mail essas questões, mandar resposta, não. Se você é assessor, responde no caderno, faz anotação no computador. Eu estava mandando um e-mail. Eu vou responder. Eu responder no e-mail, eu quero um bônus, um ponto extra. Né? Aí para mim também então, Carla, eu mandei no e-mail. Né? Pois não, Alexandre. Eu vou responder os e-mails de vocês. Parabéns. Eu mandei todos no e-mail. Também ganho ponto, então. Ganha ponto. Então, você vai ganhar 350 pontos. Você, o Alessandro, quem mandou e-mail. Mentira, não vai ganhar, não.
Aí não, aí ele prometeu agora. E tá gravado. Tá gravado. Professor, 350 a parabéns. respeito da avaliação, nessa matéria vai vir a avaliação da Croton mesmo ou só do senhor a prova? Então, Thaís, eu não tenho essa resposta ainda. Eu não sei te falar se vai ser eu que vou fazer a prova, serei eu, ou se vai vir institucional. Eu não sei. Não sei, estou esperando a resposta da coordenação ainda do corporativo. Eu acho, vou falar aqui um achômetro, eu acho que sou eu que vou estar desenvolvendo a avaliação. Eu acho. Depois eu vou conversar com o coordenador do curso sobre isso. Isso eu não sei mesmo, tipo, dar a resposta assim 100%. Ainda fica, eu acho que semana que vem deve vir essa resposta para a gente. Aí na próxima aula eu consigo responder, Thaís. Tá bom? Belezinha, obrigada. Então tá bom, pessoal. Até semana que vem. Parabéns, tô felizão com vocês que estiveram presentes, participaram, ligaram câmera, estão fazendo atividade, ó. Nossa, professor, você tá feliz mesmo. Já falou várias vezes. Que bom isso. Tô feliz mesmo. Tem aula que eu tô falando aqui, não tem dúvida, pessoal. Eu escuto meus gatos miando aqui. Que não Fácil, professor. Falou, professor. Um abraço. Vou para aula de tarde. Um abraço. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Até mais, boa noite.